Antes de mais nada, galera, eu quero falar que eu tô muito chateado porque eu já tinha gravado esse vídeo, eu tava editando ele e sem querer eu apaguei o arquivo, ok? Então, se você puder ajudar aí deixando um like, né, comentando, compartilhando, ajuda bastante. Muito boa noite, pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Quebra, pra quem não me conhece, e hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo que a gente vai trazer meio que umas teorias de FNAF aqui. Porque, ultimamente, a Stu tá ali dando os passinhos dela, né, tudo mais. E ela tá começando a dar alguns indícios de que talvez tenha um jogo de FNAF vindo aí. Antes de mais nada, pessoas, a nossa história ela começa com a Stu postando isso daqui, ó. Isso daqui é nada mais, nada menos do que as balas NDA de menta do FNAF Help Wanted, se eu não me engano, eu acho que é. Enfim, é um post meio fazendo uma brincadeirinha, né? Que fala ali os ingredientes que tem nessa bala, né? Fala quantas caixas tem por container e tudo mais. Só que ele tem uma brincadeirinha falando que ao comer essa bala, você assina um contrato com a empresa, onde é um contrato NDA, né? Que eu não sei dizer exatamente o que significa a sigla, eu tô colocando ela aqui agora, mas basicamente contrato NDA seria algo tipo um contrato de confidelidade, sabe? É um contrato de tipo assim, a gente vai fazer esse contrato, só que você não pode falar nada da nossa empresa, não pode falar nada do que você vê aqui, você não pode fazer nada assim, sabe? É tipo algo sigiloso. Tem que ficar com você, se você acabar quebrando esse contrato, falando alguma coisa, tem que pagar uma multa, né? E isso daí é muito engraçado, porque meio que a Steel faz uma brincadeira, falando que, tipo, olha, a gente tem um contrato NDA, a gente não pode falar nada, né? A gente tem que ficar quieto na nossa e tudo mais. Então, assim, estão já dando alguns indícios de que tem um jogo vindo aí. Algumas semanas depois, alguns dias depois, a Steel veio com isso aqui, ó. Isso aqui, né? Uma imagenzinha que tem uns óculos, tem umas paradas ali, tal, legal. E assim, parece ser algo, tipo, nada demais. Parece um bagulho, tipo, então lançando Enigma agora, né? Estão achando que nós é o Celt para resolver Enigma. Mas enfim, basicamente, pessoas, essa imagem, ela não parece ter nada demais, né? São alguns óculos, algumas coisas assim, né? Tem nada demais, né? É um jogo de 7 erros, né? Mas, cara, se a gente analisar, a gente vê que, tipo, os óculos, eles mudam de formato, mudam de cor, tudo mais. Eu vi algumas pessoas no Twitter fazendo teorias de que cada cor de óculos estava representando um animatronic, né? Então tinha um que representava Glen Rock Freddy, um que representava Glen Rock Chica, um que representava Roxane e um que representava Montgomery, né? Eu até achei uma teoria interessante, mas eu acho que é muita forçação. Só que um detalhe interessante é que se a gente analisar, né? Analisar tipo os óculos, a gente analisar esse fundo, analisar o chão, tudo mais, parece muito com Security Breach. Tipo, parece muito, muito mesmo com Security Breach. Porque, pô, é só a gente olhar. Só a gente olhar, a gente vê o chão, ele é muito parecido com o que tinha lá no Pizzaplex. As paredes ali no fundo, esses óculos também, né? E inclusive, né, no Help Wanted 2 tem um jogo, aquele jogo onde a gente tem que maquiar a Roxane, né? Se eu não me engano, dá pra gente dar um óculos desses também pra ela, né? É um óculos de estrela, eu acho, mas enfim. E aí, alguns dias atrás, que era alguns dias atrás, no momento em que eu tinha gravado pela primeira vez, mas agora acho que já faz uma semana, a Steel solta essa imagem aqui agora. Que é, novamente, jogo dos 7 erros, legal. Mas a parte mais interessante tem uma partezinha de água, né? O que essa partezinha de água pode estar simbolizando, né? Talvez tenha alguma coisa envolvendo água nesse FNAF, né? Nesse próximo FNAF e tal. Alguma coisa envolvendo submecanofobia, que eu acho que seria muito legal, mas não sei se daria certo, tá? Porque o que acontece? No Submecanofobia foi apresentado pra gente um parque aquático, né, da Freddy's, né, uma franquia da Freddy's que tinha alguns brinquedos envolvendo água e tudo mais, que era onde ficava o tubarão lá do Submecanofobia, né? E é um parque, tipo, ele é meio antigo, se não me engano, ele se não me engano, tá até desativado, né? Mas, pô, é um parque de tubarão ali e tal. De tubarão não, né? É um parque aquático. E, cara, basicamente, eu vi algumas pessoas comentando que pelo fato de ter água ali, poderia ser que tivéssemos um jogo inspirado no Super Mecanofobia, sabe? Um jogo
toda essa estética e tudo mais. E vou ser sincero, sobre Mecanofobia não é uma das minhas histórias favoritas, né? Eu nunca li, mas eu vi os resumos do Core, né? Mas talvez mude ideia quando eu ler, igual a 1h35 da manhã, porque pra mim 1h35 da manhã era uma das piores histórias, e depois que eu li, eu realmente gostei pra caramba dessa história, né? Eu acho que fazer um jogo sobre Submecanofobia iria ser muito estranho pra FNAF, entendeu? Não sobre o Submecanofobia, mas um jogo que se passa em um parque aquático, sabe? Ou coisa assim, que tivesse coisas de água e tudo mais. Eu particularmente acho que seria muito estranho, né? Eu não consigo ver não sendo estranho esse jogo. Pode ser que dê muito certo, mas pra mim seria muito estranho uma pegada assim, seria algo muito novo pra FNAF, né? Que FNAF nunca foi atrás, né? Então seria um 880, ou muita gente iria amar, ou muita gente iria odiar. Mas pra mim o que mais faz sentido? Pra mim o que mais faz sentido é um Security Breach 2. Eu vejo um Security Breach 2 como a possibilidade de ser uma redenção pro FNAF Security Breach. Porque a gente tem as seguintes informações. A gente sabe que esse Stu tá trabalhando num jogo sobre FNAF. A gente sabe que o Scott Calton, ele disse há um tempo atrás de que ele tá fazendo a continuação de um jogo que é um 2 e não um 3. Então, por exemplo, não vai ser um Help Wanted 3, entendeu? Vai ser algum jogo do 2. E o que a gente tem de opções, né? Eu não acho que o Scott Calton vai decidir voltar para os jogos antigos, tipo Ultimate Custom Night 2, Sister Location 2, Pizzeria Simulator 2. Não acho que ele vai para algo assim. Acho que ele vai ficar nos jogos mais recentes. Então a gente acaba ficando com 3 opções. A primeira delas é FNAF Security Breach 2. A gente também tem FNAF Into the Pit 2. E a gente tem a terceira opção, que é Secrets of the Mimic 2. São esses 3 jogos que podem acabar vindo. Mas, sinceramente, a gente já pode descartar o Into the Pit. Por quê? Porque o Into the Pit não foi feito pela Steelwood, foi uma outra empresa que fez o Into the Pit. Então, eu não acho que a Steelwood vai poder ficar com os direitos desse jogo, vai poder fazer uma continuação desse jogo. Eu acho que não. E o Secrets of the Mimic, pô, seria um jogaço, né? O Secrets of Mimic foi um jogo muito bom, né, lançado ano passado, que foi maravilhoso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta do Mimic. Pra mim, tinha que voltar o William Afton. Eu sei, ok? Eu sei. O William Afton morreu, acabou a história do William Afton, tá bom, tá enterrado. Tem que ficar lá, eu concordo. Mas de antagonista pra FNAF, eu acho o William Afton muito melhor do que o Mimic. Mas mesmo assim, é inegável que o Secrets of Mimic foi muito bom, foi um jogo extremamente bom, né? Então seria muito bom ter alguma outra coisa sobre, tipo, explorando mais a família do Murray, talvez fazer algum jogo falando mais sobre a relação do Murray com o William Afton, Henry e Emily, né? Talvez fazer alguma coisa sobre a história antes disso tudo, né? Porque, se eu não me engano, é que a história do Secrets of Mimic é meio embaçada pra mim, porque não é um jogo que eu fui tão a fundo assim pra saber a história. Mas se eu não me engano, teve alguma coisa na qual a esposa do Murray, ela foi atrás do William Afton, acabou descobrindo algumas coisas sobre ele, e ela misteriosamente acabou morrendo depois, né? Ela foi numa festa, alguma coisa assim, acabou morrendo, né? E parece ter sido acidente, mas provavelmente não foi, entendeu? Seria algo muito legal demonstrar essas coisas assim. Então, imagina só, mostrar uma cena do Murray com o William Afton, com o Henry e Emily, né? Eles todos se encontrando, talvez até a Charlotte, talvez a Crying Child, talvez Elizabeth, né? Pô, teria muita opção ali. Se bem que eu acho que nessa época os filhos deles nem tinham nascido ainda, né? Porém, o Secret Breach, eu acho que ele tem um potencial muito maior para a comunidade de FNAF. Por quê? FNAF Secret Breach é aquela típica história que tinha um potencial enorme, mas não foi bem aproveitado, né? Acabou que teve todo aquele negócio de pandemia e tal, e a história ficou um cocô, né? A história ficou bem ruim, o jogo ficou cheio de bugs, né? Veio cheio de problemas, né? Muita gente não gostou, e acabou que por conta disso manchou a imagem do Secret Breach. A gente depois teve a DLC, né? Ruin, que pô, a DLC foi incrível, né? A DLC é muito boa. Mas é inegável que o jogo em si foi bom. A história eu não gostei, mas o jogo em si foi muito bom. Eu gostei pra caramba. E, enfim, é uma prova de que a Steam pode fazer jogo bom, né? A Steam pode fazer um negócio da hora se ela quiser, né? A Steam, o Scott Calton e tudo mais.
cara, seria maravilhoso ver uma redenção do Security Breach, cara. Ver aí, talvez, não precisa ser uma continuação direta, até porque eu acho que não vai ter como fazer isso, mas talvez trazer algo do passado, sabe? Igual o FNAF fazia antigamente, porque FNAF, tipo assim, lançou FNAF 1, 2, 3 e 4. Só que na ordem cronológica, primeiro é o 4, depois vem o 2, aí vem o 1 e depois vem o 3, que o 3 é o mais pra frente que tem, né? Que o 3 é lá em 2026, eu acho. Né? Não, 2023. Acho que é 2023, se eu não me engano, mas enfim. Ele é 30 anos lá no futuro e tal. É um jogo que tem um baita potencial. Então seria muito da hora se eles fizessem tipo um FNAF Security Breach 2, só que o 2 se passa antes do 1, sabe? Então algo sem o Gregory, né? Sem nada assim. Talvez com a Vanessa sendo a protagonista, eu acho que seria bem interessante, né? Mostrando, tipo, os acontecimentos antes do Security Breach mesmo, né? Que eu acho que seria muito bom, cara, principalmente para um desenvolvimento da Vanessa, porque ela tá precisando. A Vanessa, eu acho que nessa segunda fase de FNAF era para ela ser uma peça central na história. E ela tá sendo muito deixada de lado, né? Ela teve tipo uma aparição muito da hora no Help Wanted, e aí no Security Breach, cara, construíram todo um negócio para ela ter uma aparição, para ela ter uma importância e tudo mais, esse negócio da Vayne e da Vanessa. Ela tem tipo 2 ou 3 aparições durante o jogo. É decepcionante, né? Então trazer algo assim seria algo muito bom. Mas e aí, galera? O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês discordam de uma parte? Né? Vocês acham que um Secrets of Mimic seria mais interessante? Ou vocês acham que tem algum outro jogo que seria interessante? Né? Que seria, talvez seria possível do Scott Cawthon acabar trazendo? Né? Deixa aqui nos comentários. Deixa um like aí, compartilha, se inscreve para receber a notificação dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!